Quando se fala em vestidos icônicos do cinema, poucos são tão memoráveis quanto o vestido rosa, tomara que caia, de cetim usado por Marilyn Monroe no filme de 1953, Os Homens Preferem as Loiras. Este traje, eternizado pela inesquecível performance de Monroe, também ganhou uma versão em miniatura pela Barbie. Mas será que a boneca conseguiu capturar toda a grandiosidade do original? Descubra após a vinheta. Se você ainda não assistiu Os Homens Preferem as Loiras, está perdendo um dos melhores e mais engraçados filmes já feitos. É uma tiara. Usa-se mesmo na cabeça. Adoro achar lugares novos para usar diamantes. O filme acompanha Lorelai Lee, Monroe e Dorothy Shaw Russell em uma viagem de navio para a França. Lorelai, uma mulher astuta que busca segurança financeira, está noiva de um milionário, enquanto Dorothy valoriza o amor verdadeiro. Embora Monroe não tenha sido a primeira a interpretar a Lorelai Lee, a personagem se tornou quase inseparável dela, moldando a percepção pública de Monroe como uma mulher sensual e esperta que sabia usar sua imagem a seu favor, exatamente um dos temas centrais desse filme. Admite que só está atrás do dinheiro. Não, eu não. Você não é engraçado. Então não sabe que para um homem ser rico é como para uma moça ser bonita? Pode não casar com uma moça só porque ela é bonita. Mas, santo Deus, isso não ajuda? E se tivesse uma filha, não preferia que não se casasse com um homem pobre? Mas eu... Não queria que ela tivesse as coisas mais maravilhosas e que fosse muito feliz? Então por que é errado para mim querer essas coisas? Bem, eu admito que... Ei, disseram-me que você era tola, mas não me parece nada tola. A performance de Diamonds Are a Girl's Best Friend ocorre em um clube noturno, onde Lorelai canta sobre diamantes como símbolos de riqueza e amor. A música critica a pressão social para que mulheres sigam padrões estereotipados, valorizando joias caras em vez de amor genuíno. Isso levanta questões sobre a objetificação feminina e a necessidade de desafiar normas de gênero e estereótipos que limitam a autonomia das mulheres. Soa familiar? Pois é, Lorelai, a Barbie e a própria Marilyn Monroe representam uma idealização da feminilidade do sucesso. Não é de se estranhar, portanto, que essa homenagem em forma de boneca fosse apresentada. A boneca foi lançada em 1997 na Hollywood Legends Collection, uma série de bonecas que homenageia ícones e personagens icônicos da história do cinema. Fizeram parte dessa coleção, por exemplo, Scarlett O'Hara e Elisa Doolittle. A caixa é bonita e bastante semelhante a todas as caixas de Barbies colecionáveis da época. A frente é de acetato com o topo de um tipo de plástico que exibe o nome Barbie Collectibles, nome utilizado para as Barbies colecionáveis na época. Devido ao tempo de produção dessa boneca, o acetato está bastante amarelado e quebradiço. Na frente, há referências ao filme tanto na parte inferior quanto no cartaz de cinema ao lado da boneca. No acetato, há a inscrição Barbie como Marilyn Monroe. A parte de trás da caixa destaca a assinatura de Marilyn Monroe em tamanho grande. Há várias fotos da artista e uma descrição do contexto relacionado a essa boneca. A cena a qual essa boneca se refere apresenta um dos números musicais mais famosos da história do cinema, Diamonds Are a Girl's Best Friend. A performance extravagante de Monroe como Lorelai Lee celebra a ostentação e o glamour dos diamantes, enquanto critica sutilmente a obsessão pela riqueza material. De acordo com o croquis original de Travilla, Marilyn Monroe iria usar um par de luvas pretas com sapatos pretos da Salvatore Ferragamo. No entanto, Travilla decidiu mudar a cor das luvas e dos sapatos para combinar com o vestido e, inclusive, atualizou o croquis. Tanto a atriz quanto a boneca estão com luvas rosas e um par de sandálias pretas abertas. A caixa contém um suporte estilizado para a boneca. Nele, há a inscrição determinando a que filme a boneca pertence. A documentação da boneca inclui um cartão para inscrição no Clube de Colecionadores da Barbie, o certificado de garantia e o certificado de autenticidade, destacando a originalidade da boneca. Os sapatos são pretos, simples, com saltos padrões da Barbie. Eles não vieram calçados na boneca, mas sim dentro de um saquinho na parte de trás da caixa. O vestido de cetim rosa, com um enorme laço na cintura, foi desenhado por William Travilla, renomado figurinista que trabalhou em diversos filmes com a atriz.
O tecido parece um cetim ou seda de excelente qualidade. Atrás, o vestido possui botões metálicos de pressão. O ajuste do vestido é extremamente fino e se adequa de forma precisa ao corpo da boneca, o que é fundamental para capturar a essência do vestido original. O tom do vestido é rosa claro. O vestido usado por Marilyn Monroe no filme não tinha um tom tão forte, mas as luzes do estúdio davam a impressão de um rosa choque. Isso é facilmente explicado pelo uso do glorioso Technicolor, um processo de filmagem que intensifica as cores e tornava os figurinos mais vibrantes na tela. Segundo Travilla, ele não apenas teve que projetar o vestido, mas também garantir que escolhesse o tecido certo, levando em conta como o Technicolor afetaria sua aparência final no cinema. Antes de Os Homens Preferem as Loiras, Travilla já havia desenhado figurinos para Monroe em apenas 2 outros filmes, Don't Bother to Knock e Monkey Business. Ele conhecia bem a preferência de Monroe por roupas que destacassem sua figura, o que influenciava significativamente seus designs. Inicialmente, Travilla recebeu a missão de criar um visual que mostrasse uma mulher mais sexy, empolgante, quase nua na tela. Um visual bem diferente do icônico vestido rosa de cetim. O figurino original para o número Diamonds incluía meia calça arrastão sobre um colã nude decorado com joias estrategicamente posicionadas. O próprio Travilla descreveu o visual como deslumbrante. No entanto, uma polêmica impediu que esse visual fosse utilizado. Há alguns anos, quando eu não tinha dinheiro para comida ou aluguel, um fotógrafo que eu conhecia me pediu para pousar nua para um calendário artístico. Marilyn contou em uma entrevista. Monroe disse que o fotógrafo garantiu que ninguém a reconheceria. No entanto, seus cachos loiros e o batom vermelho inconfundível tornaram-se evidentes nas fotos sensuais. Quando o calendário foi lançado, em 1952, a carreira de Monroe em Hollywood já estava em ascensão. Logo, ela foi identificada como a modelo nua, gerando reações negativas na conservadora América dos anos 50 e atraindo uma atenção indesejada para a estrela em ascensão. Após a controvérsia em torno das fotos nuas de Monroe, os executivos do estúdio exigiram um design mais conservador, mas ainda glamuroso para o filme Os Homens Preferem as Loiras. Com apenas 2 dias antes do início das filmagens, Travilla começou a trabalhar no plano B. A cor escolhida foi a rosa, um símbolo marcante de hiperfeminilidade na época. No caso do vestido da Barbie, notei que, em mãos, o tom é mais claro que nas fotos promocionais. Não posso afirmar se o vestido desbotou com o tempo ou se a intenção original era que ele fosse um pouco mais claro. A parte de baixo do vestido possui um forro preto que transmite uma sensação de qualidade ímpar. É comum que tecidos mais escuros manchem o corpo da boneca com o tempo, mas isso não aconteceu com essa peça, demonstrando a atenção aos detalhes e a qualidade do material utilizado. Embora tenha sido uma segunda escolha, o vestido rosa se tornou um fenômeno da cultura pop, sendo vendido por $310 mil em um leilão de itens de Hollywood em 2010. Ao longo dos anos, o vestido rosa tornou-se um ícone da moda e do cinema, frequentemente imitado e parodiado, assim como o vestido branco de Marilyn Monroe. Celebridades homenagearam o icônico traje e a música. Algumas enfatizaram as óbvias alusões ao materialismo, como Madonna fez no vídeo de 1985 para Material Girl, enquanto outras transformaram a música em um hino de empoderamento feminino, como Megan Thee Stallion e Normani em sua canção Diamonds. Kylie Jenner se vestiu de Marilyn Monroe para o Halloween de 2019. Ela recriou o visual icônico de Marilyn Monroe como parte de suas celebrações. Thalia usou uma réplica durante uma performance de Diamonds Are a Girl's Best Friend na Espanha em 1991. A cantora Nicole do Pussycat Dolls fez uma apresentação surpresa da música Diamonds Are a Girl's Best Friend no Kodak Theatre em Hollywood em 2007. O icônico vestido rosa também aparece no jogo de computador The Sims Superstar, onde a personagem de Marilyn Monroe usa. Em Gossip Girl, Serena Van Der Woodsen sonha com o vestido rosa de Monroe no episódio The Princess and the Frog, replicando a icônica dança com seus pretendentes na série. O vestido também foi usado por cantoras como Ariana Grande, Camila Cabello e Kylie Minogue em suas performances, e até James Franco o usou como co-apresentador do Oscar de 2011. O corpo escolhido foi o Shani, introduzido em 1991. Este corpo foi inicialmente desenvolvido exclusivamente para as bonecas Shani, antes de ser adotado para bonecas Barbie.
tanto na linha de brinquedos quanto em edições para colecionadores. Ele se destaca pela sua silhueta mais curvilínea e corpulenta em comparação aos corpos de Barbie da época, com um busto mais volumoso, quadris e pernas esguias e curvilíneas, além de braços delicados. O corpo possui articulação na cabeça, ombros, cintura, pernas para frente e para trás, além da famosa articulação de clique nos joelhos. O face sculpt de Barbie Superstar é pintado para se assemelhar a Marilyn Monroe. Este não foi um defeito, já que a própria embalagem esclarece que não se trata de uma representação exata de Marilyn, mas sim da Barbie vestida como Marilyn. A maquiagem é mais forte, com uma sombra lilás, bastante blush nas bochechas e um batom vermelho chamativo. Os cabelos platinados, como os de Monroe, são bem moldados, embora tenham uma quantidade generosa de gel. Essa não foi a única conexão entre a Barbie e essa cena. No filme Birds of Prey, de 2020, Margot Robbie, que interpretou Barbie no filme homônimo, assume o papel de Harley Quinn. Em uma sequência, Harley Quinn veste um traje rosa semelhante ao de Monroe, enquanto a música toca ao fundo. Nessa reimaginação em Birds of Prey, o icônico vestido rosa é transformado em um macacão usado por Harley Quinn durante um interrogatório. Além disso, durante a performance da música I'm Just Ken, na edição 96 do Oscar, Ryan Gosling usou um terno rosa em homenagem ao icônico vestido rosa de Marilyn. Toda a performance da música prestou homenagem à sequência de Diamonds Are a Girl's Best Friend. A cena em que Marilyn Monroe interpreta Diamonds Are a Girl's Best Friend no filme Os Homens Preferem as Loiras é significativa por diversos motivos culturais e cinematográficos. Primeiramente, ela encapsula a persona icônica de Marilyn como uma mulher deslumbrante e sedutora, mas também inteligente e perspicaz. O vestido rosa-choque, criado por William Travilla, não apenas realça a beleza física de Marilyn, mas também simboliza o glamour e a sofisticação que ela personifica na tela. A Barbie colecionável, inspirada nessa cena, captura não apenas a elegância do vestido, mas também a atitude audaciosa e a presença magnética que Marilyn Monroe trouxe ao papel. Além disso, a música e a coreografia da cena abordam temas profundos, como o poder feminino e o desejo material. Ao cantar sobre como os diamantes são os melhores amigos de uma mulher, Marilyn não apenas celebra a estética e o luxo, mas também satiriza as expectativas sociais sobre o papel da mulher na sociedade. Ela transforma o estereótipo da loira burra em uma figura que exerce controle sobre sua própria sexualidade e poder de sedução, desafiando normas de gênero e reivindicando sua independência financeira e emocional. A Barbie, dedicada a esta cena, não só homenageia a icônica interpretação de Marilyn, mas também serve como um símbolo duradouro da influência cultural e social deste momento cinematográfico. A música foi considerada pela American Film Institute como a 12ª canção de filme mais importante de todos os tempos. O vestido sempre será visto como o ápice do glamour. Marilyn uma vez disse: "Dê a uma garota os sapatos certos e ela pode conquistar o mundo. Bem, dê a ela a boneca certa e ela viverá para sempre."